Romanos capítulo 8, verso 28. Espírito Santo, traz luz às verdades desta palavra que quero compartilhar com meus irmãos. É tão importante, Senhor, a gente entender a respeito da segurança da nossa fé. E é tão importante a gente fundamentar a nossa fé na Tua palavra, a fim de que jamais, Senhor, nós sejamos ao Senhor lançados por toda os ventos contrários em situações adversas à Tua vontade. Livra a gente, o Senhor. Livra a gente, o Senhor. E guarda a nossa fé na Tua palavra. Ensina-nos hoje a respeito das verdades que queres que conheçamos diante das crises pelas quais muitas vezes nós passamos. Qual o motivo das crises e lutas? E ajude-nos, ó Senhor, acima de tudo, vivermos vitoriosamente sobre qualquer situação, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Romanos capítulo 8, verso de número 28. E assim dizia o apóstolo São Paulo, falando exatamente a respeito das circunstâncias e situações da nossa vida. Então, quais as lições que Deus quer que nós aprendamos quando nós estamos passando por crises na nossa existência? Que alguém pode até imaginar que quando a gente passa por uma luta, por um sofrimento, é Deus que está querendo se vingar da gente. Ou então Deus está querendo castigar a gente. Está querendo castigar, se vingar, porque a gente não foi assim tão obediente, a gente cometeu algum erro, então Ele está agora nos perseguindo para ver se executa a disciplina na nossa vida, a fim de que a gente nunca mais tenha oportunidade de tomar qualquer outra atitude. Deus não é assim. Nosso Pai amoroso, a figura que eu tenho dele é um Pai cheio de amor, bondoso, tão querido, tão paciente, tão amoroso, que cuida bem dos seus filhos. Mormente quando esses seus filhos estão passando por lutas, dores, dificuldades, ou vivendo determinadas necessidades. Então o apóstolo São Paulo dizia assim: sabemos que todas as coisas, completem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E agora o verso 29, que é tão importante. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o Espírito Santo está nos ensinando, através do apóstolo São Paulo, que todas as coisas da nossa existência, as circunstâncias da nossa vida, quer aquelas coisas boas, quer aquelas coisas ruins, as agradáveis, as desagradáveis, as situações perigosas, os conflitos, né? Deus está muito mais interessado em saber como nós vamos reagir em função destas situações do que das próprias situações. Ele está mais preocupado com a maneira como eu reajo diante da pressão, do que você reage diante da pressão. Ele está mais interessado em saber qual será a sua atitude diante da crise, diante da luta, diante da circunstância adversa que você está vivendo. Muito mais preocupado em saber como você reage do que da situação da crise em si. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, cada situação da nossa vida tem um projeto, um propósito. Deus está forjando o nosso caráter, Deus está trabalhando o nosso temperamento, Deus está nos ajudando nas nossas decisões, muitas vezes erradas, que vamos tomar, e Ele então, diante disso, Ele coloca uma situação, né, à nossa frente, um empecilho, né, cria um determinado fator que nos impede de continuar para o nosso próprio bem. Às vezes aquele emprego que você pensou que seria a grande bênção da sua vida, né, ele disse: não, vai ser a sua maldição. Você estava querendo ser o presidente do Bradesco,
Daí ele falou, não, ainda não assuma agora a presidência do Bradesco. Antes, torne-se um bom auxiliar de escritório. Comece assim. Porque às vezes a gente pensa, né, que este é o melhor lugar que nós deveríamos estar. E Deus está dizendo, estou preservando você, estou guardando você, estou querendo que você assuma as suas responsabilidades na medida que elas chegarem à sua frente. Então, Paulo diz, tudo contribui para o bem. Por quê? Porque aqueles que ele conheceu de antemão, ele predestinou. Quem são aqueles que ele conheceu de antemão? Que ele predestinou. Quem é que ele conheceu antes de ser predestinado? Quem é que ele conheceu? Eu e você. Os que de antemão conheceu. Quer dizer, você não havia nem nascido, ele já sabia quem era você. Porque Deus é eterno, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, ele já conhecia você. Sabia seu nome, seu endereço e telefone. Ele já conhecia você, como você é, quem você seria. Então, aos que de antemão conheceu, então Deus já nos conhecia. Antes nós temos chegado a este mundo, a esta vida. E ele então predestinou. O que é isso, predestinou? Quer dizer, destinou antecipadamente da nossa vinda a este mundo, para que nós fôssemos o quê? E agora aqui está o segredo. Ele nos predestinou para nós sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus. Então, ele já, quando nós estávamos sendo gerados no ventre de nossa mãe, ele já nos conhecia e já havia destinado para nós, com antecipação, com antecedência, que eu e você fôssemos filhos dele através do primogênito, chamado... O que é primogênito? Primogênito é o primeiro, né, de uma ordem familiar. Então, ele é o Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo, os três em um, que trabalham juntos. Então, o Pai já conhecia você quando você estava sendo entretecido no ventre da sua mãe. Salmo 139. Conhecia eu e você. E o que é que ele queria? Queria que eu e você nos tornássemos parecidos com seu Filho Jesus. Predestinados a sermos conformes. Conformes quer dizer de conformidade. Segundo a conformação deste Pai, que eu e você fôssemos semelhantes a Jesus. Então, se alguém perguntar para você, qual é o projeto que Deus tinha para a sua vida? Quando Ele criou você para quê? Com que propósito, com que projeto, com que intenção? E você pode responder com toda a segurança: Ele me criou para que eu fizesse parte da família dele e me tornasse igualzinho, semelhante ao Filho dele, chamado Jesus. Isso para mim é fantástico. Isso chama-se o segredo da nossa identidade. Olha quem é você. Você é uma pessoa qualquer? Eu sou engenheiro, sou uma professora, sou um médico, sou um mecânico, enfim, seja o que for. Você foi criado por Deus para, de acordo com estas suas habilidades, talentos naturais, você seja parecido com o Filho dele, Jesus, onde você estiver. O caráter de Jesus, a vida de Jesus, o amor de Jesus, os sentimentos que havia em Jesus. Então você não foi criado por acaso, sem nenhum plano, nenhum projeto. Deus tem um plano e um projeto para você. Deus tem um plano e um projeto para você. Qual é? De você ser
Parecido com quem? Parecido com quem? Parecido fisicamente? Não. Parecido moralmente. Ele criou você para você ser parecido com Jesus. Se você ainda não é parecido com Jesus, lembre-se, o problema não é dele. O problema é meu e seu, que não temos deixado que o Espírito Santo nos transforme e forme em cada um de nós Jesus. 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 Você foi criado para ser parecido com? Você foi criado para ser parecido com? Você foi criado para ser parecido com? Com Jesus. Que privilégio. E aí, cada circunstância da nossa vida há de levar-nos a nós nos assemelharmos a Jesus. Nas pressões, nas dificuldades, nas lutas, nas adversidades, cada situação da nossa vida. Aí você vai entender por que você passa por lutas e crises. Porque através das lutas e das crises, Deus está forjando em você a imagem de Jesus. Porque se Jesus precisou passar por tribulações e aflições e lutas para que ele aprendesse a obediência, diz o escritor aos Hebreus, imagina eu e você. Abra comigo Hebreus, capítulo 5, verso 8. Veja aqui comigo, Hebreus, capítulo 5, verso 8. Olha lá. Hebreus, capítulo 5, verso 8. Olha lá. Embora Jesus, sendo filho, aprendeu ele a obediência, como? Como? Pelas coisas que ele padeceu, sofreu. Olha lá, vamos repetir, está no quadro ali, está na tela aqui. Vamos lá. Embora sendo filho, então, mesmo ele sendo filho de Deus, como é que ele aprendeu a ser obediente? Me responda. Me responda. Como é que Jesus aprendeu a ser obediente? Através do sofrimento, pessoal. Então, se ele sendo filho de Deus, para ser obediente, ele precisou passar por aflições, imagine eu e você. Então, as circunstâncias e aflições da nossa vida, elas estão cooperando para que nós nos tornemos parecidos com Jesus, obedientes como Jesus, semelhantes a Jesus. Por isso é importante a gente dar valor pelas crises, lutas e dificuldades da nossa vida. É Deus permitindo que isso aconteça para a gente ser semelhante a Jesus. O exemplo, por exemplo, de José, lá no Egito, né, abandonado pela família, né, colocado num poço pelos irmãos, indo parar lá com o faraó, como é que se diz, na masmorra, lá na prisão, lá no Egito, e pergunto a vocês, e aí? E aí? Cada circunstância da sua vida, ele aprendeu que ela estava possibilitando-o a ser transformado em um homem cada vez mais parecido com Jesus. Então, cada situação da sua vida não é por acaso. Não é por acaso. Por que eu perdi esse emprego, pastor? Glória a Deus que você perdeu este emprego, porque Ele está querendo cuidar de você de outra forma. Ele está querendo capacitar você a reagir com paciência, com confiança, olhando o autor e o consumador da sua fé com segurança. Tenha calma. Mas por que perdi a minha esposa? Por que eu estou agora com este câncer, pastor? Por que eu estou enfrentando esta doença, né, no meu organismo? Por que os meus filhos estão sofrendo? Por que nós estamos em lutas lá em casa financeiras? Por que, pastor? Mas Deus não é bom? O senhor falou hoje que Ele é bom.
cuida bem dos seus filhos. Por que eu estou sofrendo assim, pastor, esta crise toda na minha vida? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus resolveu cuidar de você de maneira sobrenatural no meio das crises, das lutas, das dores. Posso dizer para vocês, pastora Sueli, volta e meia, repete isso aqui, a experiência do nascimento do Ministério Mulheres Intercessoras. Como é que surgiu? Há quantos anos atrás? Ontem até nós nos lembrávamos, há 20 anos? É mesmo, 20 anos atrás, meu Deus do céu. Há 20 anos atrás, será? Acho que é mais, hein, Osmar? Não é isso que eu estou falando. Estou falando quando nasceu o ministério. Nasceu com o Ronaldo sendo atropelado. Cadê o Ronaldo? Cadê? Foi atropelado. Foi atropelado pela segunda vez na vida. Foi atropelado. Cadê o Ronaldo, Simone? Foi atropelado lá no pátio? Ah, então tá bom. Atropelado lá no pátio. Continua atropelado, meu filho. Mas ele sofreu um atropelamento, ele tinha quantos anos de idade? Uns 14, eu acho, 13 ou 14 anos. Então já fazem 30 anos isso. 30 anos, 35 anos por aí, é isso mesmo. Quando o Ronaldo foi atropelado. A Sueli sempre conta isso para vocês, né? E foi lá no hospital, na Santa Casa de Santos, que nasceu esse ministério. Quando todos os médicos diziam, ele vai perder a perna, não tem o que fazer. Que ele tinha tido um acidente violento, né? Muito violento, a ponto de perder a sua perna. A perna ele tinha sido atropelado, né? Na orla, né? na praia, ele tinha sido atropelado e misturou na sua perna, misturou fezes de animais, areia da praia. O médico chamou a gente e falou para mim e para a Sueli: vocês se preparem, porque se não houver um milagre aqui, vamos ter que amputar a perna do filho de vocês. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. A gente não lastimou, não amaldiçoou a Deus, não murmurou, nada disso. Gente, eu e ela entramos para orar, que a gente foi orar e falar com Deus, choramos muito, tristes com aquela situação, abrimos o coração. Eu tinha chegado de viagem, eu estava em Goiânia, eu saí e vim correndo para a Santa Casa. Sueli estava em férias com as crianças na praia. Eu corri para me unir a eles, estava muito cansado. Depois de ter tido um tempo de oração com a Sueli, eu fui dormir, Sueli continuou acordada. Sueli atravessou a madrugada orando. Às 10 horas da manhã do dia seguinte, um médico, inclusive um médico até japonês, muito querido, o médico entrou no quarto, né, no hospital da Santa Casa de Santos, entrou lá e disse para ela: mãe, a senhora está disposta a ouvir a resposta? Ela disse: pois não, sim senhor. Pois então, não tivemos infecção, seu filho não vai perder a perna. Ele saiu saltando, pulando, falou comigo, eu saí grato a Deus. Ali começou, depois de uma noite, madrugada todinha de oração, nasceu o Ministério das Mulheres Intercessoras. Porque muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Viu? É assim, só para resumir para vocês. Porque esta é a promessa de Deus, Ele toma a maior tragédia da nossa vida e transforma esta maior tragédia num bem para nós. Perseguições, lutas, dificuldades, né? Não foi uma tragédia a crucificação de Jesus, Filho de Deus? Não foi uma tragédia? Mas foi transformada em bênção. Porque através da crucificação de Jesus, todos nós fomos alcançados por uma poderosa salvação. Não é verdade, pessoal? Então, a lição que nós queremos aprender hoje, eu vou deixar rapidinho agora no coração de vocês. Deuteronômio, vamos voltar lá para o Velho Testamento? Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Olha lá.
Deus está tirando o seu povo de uma terra para lhes dar o cumprimento, mais uma vez, das promessas que Ele tinha. Abriu comigo aí? Deuteronômio. Vamos ler o verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nestes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Verso 5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina quem? O Senhor, teu Deus. Então vamos aqui, agora vamos prestar atenção aqui comigo. Deus tem um plano para alcançar uma nação que haveria de ser transformada numa nação que testemunharia dos feitos nobres e poderosos do nosso Deus. Ele chama o povo judeu, através de Abraão, de toda a sua descendência, e resolve fazer deste povo como a areia do mar, que haveria de multiplicar-se. Este povo agora está diante das promessas para as quais Deus tinha para eles. Moisés tinha a responsabilidade de cuidar deste povo, de tratar deste povo e de saber como zelar por este povo, a fim de que este povo alcançasse a terra para a qual Deus havia preparado para eles. É como a minha responsabilidade mostrar para vocês qual a terra, qual o rumo, qual o projeto, quais os sonhos, qual a destinação que o Senhor nosso Deus tem para cada um de nós que se reúne aqui. E aí então, a gente fica dizendo, mas diante de tantas crises, lutas, dificuldades, pressões, problemas, Deus quer me levar para uma terra boa, uma terra que tem muito leite, que tem muito mel. Deus está querendo realmente que eu entre nesta terra, mas por que desta forma? Por que deste jeito? Deus quer que eu ocupe os lugares que Ele tem separado para mim, de prosperidade, de promessas abundantes do seu amor. Mas por quê? O que é que Ele quer para mim? O que é que Ele deseja comigo? Por que estas situações? Por que estas dificuldades? Por que estas pressões do dia a dia? Então, o segredo era este: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nestes 40 anos. Você vai lembrar que você andou no deserto por 40 anos, ele está dizendo para o povo. Mas com que propósito? Então tem 3 propósitos, 3 lições que nós vamos extrair aqui das crises que passamos na nossa vida. Primeiro, para te humilhar. Segundo, para te provar. Terceiro, para saber o que está no teu coração. Para te humilhar, para te provar e para saber o que está no teu coração. Para te humilhar, para te provar e para saber o que está no teu coração. São 3 grandes lições que estão diante de nós, que aprendemos sempre que enfrentamos uma fase de tristeza, de crise, de necessidade da nossa vida, que Deus tem um plano para nós. Primeiro aspecto, quando diz a Escritura, que para que este povo ganhasse a terra prometida que Ele havia garantido que seria propriedade deles, Deus está dizendo para eles que esta terra lhes pertencia, mas para que eles
entrassem nesta terra e conhecessem esta terra, eles passariam por crises, lutas e dificuldades. Então, Deus nos humilha. Este é o primeiro benefício da crise. Primeiro benefício de uma crise. Não sei qual crise que você está passando na sua vida, mas o primeiro benefício desta crise, sabe qual é? Deus está humilhando você. Deus está me humilhando como pastor. O que significa Deus nos humilhar? Deus, quando nos humilha, Ele está querendo que a gente aprenda a dizer: eu não posso nada de mim mesmo, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso de mim mesmo, eu não consigo de mim mesmo. O verdadeiramente humilde não é aquele que tem cara de humilde, aquele que tem uma biblinha debaixo do braço assim, aquele que tem carinha de coitado, sabe? Você já viu o carinha de coitado? Ele é tão humilde, aquele irmãozinho nosso lá, cara de coitado. Quer saber se ele é humilde? Quer saber? Sabe como é que a gente descobre se a pessoa é humilde ou não? Contraria a vontade dele. Contraria a vontade dele, você vai saber se ele é humilde ou não. É só dizer para ele: não, aqui não. Não, desse jeito não. Olha, você deve fazer isto que é melhor. Olha, não ande nessa direção. Aí ele vai mostrar se ele é humilde ou não. Se ele levantar a perna e ele começar a dar coice, você já sabe que ele não é humilde, que ele é um bode inveterado. Porque a ovelha humilde, quebrantada, ouve a voz do seu pastor. Ela sabe que o pastor tem o melhor para ela. O verdadeiramente humilde é aquele que é dependente do nosso Pai Celestial. No texto de Romanos, capítulo 5, versos 3 ao verso 5, diz assim que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, meus queridos, o verdadeiramente humilde é aquele que entende que esta situação da sua vida, esta tribulação que ele está provando na sua vida, está dando a ele oportunidade para ele tornar-se mais forte. A tribulação produz paciência. O que mais? Produz experiência. O que mais? Produz esperança. E a esperança não traz confusão, porque foi derramada no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós entendemos, queridos, que cada situação adversa que nós estamos vivendo tem um propósito de Deus, nós nos tornamos pacientes. Aguardamos a manifestação da bondade do nosso Pai. Aguardamos a manifestação do seu amor. Com paciência. O verdadeiramente humilde é aquele que é paciente. Verdadeiramente humilde não é aquele que tem cara de bobo, cara de tolo, cara de tonto. Não, tem muita gente que tem cara de tonto e é um safado. Entendeu? Nada disso. É aquele que demonstra com a sua atitude que está esperando em Deus, que tem paciência em Deus, que está esperando a resposta, que está confiando, porque ele sabe que ele está sendo preparado, treinado, formado, disciplinado para tornar-se mais parecido com Jesus. Lembra-se do texto de Hebreus 5? Se Deus permitiu que Jesus passasse por tribulações para aprender a ser paciente, o que é que você acha entre eu e você? Devemos passar tribulações para aprendermos a obediência? Sim ou não? Se para Jesus foi necessário tribulação para ele tornar-se obediente, imagina para mim e para você. Tribulação produz paciência. Paciência produz experiência. Experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão, porque foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, segundo, o que mais? Primeiro, para te humilhar.
Deus quer saber se eu estou disposto a submeter-me a Ele, esperar nele, confiar nele, descansar nele. Isso é verdadeiramente humilde. Agora, o que mais? E para ti provar. Esta é outra razão pela qual os nossos períodos de dificuldade proporcionam a manifestação da bondade de Deus para o nosso próprio bem. É para o nosso bem, queridos, essas lutas e dificuldades, para nos provar. Então você vai ver, por exemplo, José, que eu já mencionei, Jó, já viu Jó? As dificuldades que Jó viveu e as lutas e as crises que viveu, Jó, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdênego, Jesus, Paulo, Pedro, enfim, você vai encontrar na Bíblia as experiências de homens e de mulheres que provaram, esperaram em Deus, sendo provados, sendo pressionados, passando dificuldades, lutas. Quer ver uma coisa? Primeira carta do apóstolo Pedro, lá no Novo Testamento. Pega lá comigo, para você guardar esse texto para o seu coração. 1 de Pedro, olha lá, capítulo 4, viu lá? 1 de Pedro, capítulo 4, versos 12, olha lá. Veja o privilégio dos sofrimentos. A gente não acredita nisso, né? Privilégio de sofrimento, pastor? Pois é. A gente não pensou ainda nisso, né? Privilégio de sofrimento. Tem uma igreja aí no Brasil aí que fala: pare de sofrer. Essa é a igreja do diabo. Filhos. Se Jesus precisou passar por sofrimento para ser humilde, imagina nós. Então, pare de sofrer. Quando essa igreja diz pare de sofrer, o que é que eles querem? Eles querem que a gente evite o sofrimento que nos leva a sermos transformados em pessoas parecidas com Jesus. Eles querem que a gente evite o sofrimento para a gente não ser parecido com Jesus. Só posso chegar a esta conclusão. Porque quando a Bíblia fala do sofrimento, e não são só esses textos que eu estou lendo para vocês, a Bíblia toda está repleta de textos que falam sobre o sofrimento e o que ele produz na nossa vida. Então, olha lá, veja lá. 1 de Pedro, capítulo 4, versos 12, olha lá. Amados, diz o apóstolo Pedro, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, que nesta época aqui, os cristãos estavam sendo pressionados por Nero, o imperador sádico de Roma, né, matando, perseguindo a todos os cristãos naqueles dias, prendendo todo mundo. Então, amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós. Para quê? Fogo ardente, para quê? Para prová-los, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, Pedro está dizendo, olha, não estranhe a luta, a pressão, dificuldade, sofrimento que você está vivendo. Por quê? Olha lá, o verso 13 é fundamental. Pelo contrário, alegrai-vos. Meu Deus do céu, alegrar-se no meio da crise? Quem é que gosta de se alegrar no meio de uma crise, não? Alegrai-vos, na medida em que sois o quê? Coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Amém, queridos? Olha só que promessa para nós, pessoal. Preste atenção nisso aqui. Veja qual é o projeto que Deus tem quando permite você sofrer. Diz o apóstolo Pedro para nós, quando ele permite, ele está provando a gente para saber se a gente é capaz de reagir com confiança. Certo que Deus está trabalhando na nossa vida, formando-nos semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus. E se nós somos formados em homens e mulheres parecidos com Jesus, Ele está formando-nos para nós sermos homens e mulheres obedientes à sua vontade, obedientes ao seu propósito.
Porque vocês vão ver uma coisa: homens e mulheres que não são obedientes a Jesus foram aqueles que reagem diante das situações e circunstâncias que os leva a serem provados. Não querem saber de prova na sua vida, não querem saber de luta, não querem saber de aflição, não querem saber de sofrimento. Pelo contrário, eles querem uma vida sem problemas, uma vida fácil. Este é o cristianismo que nós temos nos nossos dias. O cristianismo fácil, o cristianismo sem compromisso, o cristianismo sem sofrimento, sem aflição, sem luta, sem dificuldade, para nós aprendermos a conhecer a graça de Deus. Um cristianismo sem alegria do Espírito Santo no meio das aflições. Veja aqui, Pedro está dizendo: alegrem-se. Como é que eu posso me alegrar diante de uma perseguição de Nero, que vai me lançar agora, vai me lançar na boca dos leões? Como é que eu posso agora me alegrar? E o apóstolo Pedro está dizendo: alegre-se, porque você está se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Fique alegre. Deus está permitindo esse sofrimento na sua vida para saber como é que você vai reagir. Tribulação produz paciência. A tribulação produz experiência. Tribulação produz perseverança. Olha, então ele está dizendo: é através desta situação de pressão, de dificuldade, de lutas na sua vida, que eu estou trabalhando em você, para você entrar na terra que eu tenho prometido a você, uma terra cheia de leite, de mel, uma terra de prosperidade, de alegria, de bênçãos, de conquistas, de vitórias. Deus está dizendo: eu estou preparando você para você ser membro da minha família, cada vez mais parecido com o meu primogênito, cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Você está sendo preparado para ser parecido com Jesus. Vamos glorificar o nome dele. Vamos glorificar o nome dele. E por fim, terceira razão da crise. Qual foi a primeira mesmo? Para nos humilhar. Segunda, provar. E a terceira? Para saber o que estava no teu coração. Para saber o que está no seu coração. Para saber se você é fiel tendo tudo ou não. Se você é fiel quando está com saúde ou quando perdeu a saúde. Se você é fiel quando tem dinheiro no bolso ou quando não tem dinheiro no bolso. Se você continua fiel quando perdeu o seu marido. Se você é fiel quando perdeu a sua esposa, se você é fiel quando perdeu os seus filhos, se você é fiel quando você perdeu sua saúde, quando você é fiel e descansa em Deus, quando você perdeu as coisas mais importantes que você tinha nesta vida. Tem gente que se desespera quando perde, não é não? Deus está querendo conhecer o que é mesmo? Saber o que está no teu coração. Se você é capaz de dizer: Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor. De quem é esta expressão? De quem é esta expressão? De Jó. E Jó tinha perdido tudo. Perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu os bens, perdeu a família. Só ficou com uma mulher chata. Uma mulher dessa, estou fora. Como é que era a mulher dele mesmo? Está vendo? Parece que eu estou vendo a cara da mulher de Jó. Sabe que as mulheres que não param de falar? Que as matracas. Olha, fala. Está vendo que é que Deus, se confiar em Deus? Está vendo? Agora estamos sem dinheiro, não dá para ir no shopping mais. Perdemos o cartão de crédito, agora está vendo? O teu nome foi para o SPC, você está sendo agora chamado no banco, você vai ter o protesto do cheque, você está vendo só? Quer que Deus confiar em Deus? E agora? Perdeu o emprego? Olha agora, morreram nossos filhos, e agora? A nossa empresa foi à falência, e agora? E ela diz para ele, dá uma sugestão para ele. A melhor coisa que você faz é o seguinte: amaldiçoa a Deus e morre. E aí, o que é que ele responde para ela? Ô, louquinha,
Ô, louquinha, como qualquer louca, assim você está falando. Mulher como eu aprenderia a receber os bens de Deus em vida? Recebi? E se os perdi? Deus me deu, Deus me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenderia a receber os bens, aprenderia eu a perder os bens. Não importa a situação da minha vida, mulher. Eu posso crer no meu Redentor, porque eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O Redentor vive. Ele pode. Eu não posso, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu coração não passou nenhum sentimento de revolta, de indignação. Está vendo o que aconteceu? Confiei em Deus e agora perdi tudo. E aí no capítulo 42, versos 1 e 2 do livro de Jó, Jó conclui dizendo: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Não sabia como tu eras, nem quem tu eras. Tinha uma amizade muito distante contigo. Mas agora eu sei quem tu és. E agora, dizia Jó, orando a Deus no capítulo 42, verso 2 do livro de Jó. Agora diz ele: Senhor, agora sim eu te conheço. Antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço. E eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Senhor, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos para a minha vida pode ser impedido. Deixa eu concluir lhe perguntando: qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Fala para mim, qual é o plano? Qual é o plano? Vamos ver se eu conseguir ser lúcido. Às vezes eu sou confuso, né? Às vezes não dá. Deus tem um plano comigo de me transformar num homem parecido com... uma mulher parecida com... num jovem parecido com... num idoso parecido com... E então, Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido, frustrado. Se Deus tem um plano para mim e para você, ninguém poderá impedir. Nem o diabo, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem os principados, nem as potestades. Nada. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a distância, seja o que for. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não importa se chegou o sofrimento na sua vida. Descubra qual é o propósito que Deus tem para você. Lá na minha casa, quando chegou o sofrimento, com a expectativa da perda de um dos filhos, Deus deu à pastora Sueli, ao meu coração, convicção de que ele tinha um projeto que jamais seria impedido.